Bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Hoje nós vamos falar sobre guardar o coração, guardar a mente. Nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente. É outro texto, não é o texto disparador, mas eu gosto de pensar sobre a nossa mente. Provérbios 23, 7. Assim como tu pensa, tu és. Como estão os seus pensamentos? Seus pensamentos são catastróficos, seus pensamentos são de derrota, seus pensamentos são de deserto, perda, dano. Acaba que o fruto da sua vida, aquilo que vai germinar, derramar em você, será derrota, será tragédia, será palavras de afundamento. Então nós precisamos florescer, voar, ser grandes. Não um grande maior do que o outro, não. Sabendo quem é, tranquilo, sem ficar se comparando com os outros, sem buscar ser igual ao outro da rede social. Eu sou psicóloga e de tantos psicólogos que eu conheço, muitos estão trabalhando com as redes sociais, né? Eu já fiz curso disso. Mas eu assentei em mim com uma coisa. Eu não sou todo mundo. Minha mãe já dizia isso. Você não é todo mundo. Você não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Você pode usar algumas técnicas e estratégias, mas em nenhum momento você pode esquecer quem você é. Porque quem eu sou vai legitimar o que eu faço. O meu trabalho, ele não pode estar acima de... Tá bom, em nome de ser psicóloga eu abro mão de tudo, eu não tenho valor, eu não tenho princípio, eu não tenho propósito. Não. Cada um vai caminhar de acordo com os seus valores. Tony Robbins tem uma frase que eu gosto muito que fala disso, que é valores governam as nossas decisões e é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. Então, os nossos valores, eles vão governar. Se meus valores é Deus, é família, é honestidade, eu vou seguir. Agora, se o meu valor é ter dinheiro, se eu não tiver Deus, se eu não tiver família, se eu não tiver respeito, se eu não tiver outros valores no entorno, eu vou me tornar uma estelionatária, por exemplo. Então, os meus valores, eles vão guiar as minhas decisões. E é nesse momento que a minha vida floresce ou atrofia. Ou floresce momentaneamente, ganhando vantagem em cima de todo mundo, mas acaba que eu vou perder o essencial, que é o meu poder de escolha diante da minha vida. Não perca isso, porque a sua vida é muito curta para ser pequena, como diz Mário Sérgio Cortella. Guarde o seu coração, guarde a sua mente. Não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2, 4, ok? Hoje é dia 1º de maio. Feliz Dia do Trabalhador para você. Que Deus traga alegria no seu trabalho, que Deus traga crescimento no seu trabalho, que através do seu trabalho, sua família venha viver com dignidade, com necessidades supridas, que seu trabalho seja uma bênção na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu neto, que você faça uma linda viagem através do seu trabalho, que seu trabalho te potencialize e te possibilite crescer, tá bom? Deus quer que você tenha uma vida extraordinária, mas para isso é necessário entender que isso quase sempre vai significar nadar contra a maré. Ai, não vai poder fazer igual todo mundo, porque você não é todo mundo. Minha mãe falou, não vai poder fazer igual todo mundo. Porque quando você fica igual a todo mundo, cadê você? Cadê o seu diferencial? Cadê aquilo que te marca? Cadê? Não viver por opiniões ou aprovações alheias é algo muito importante. E Paulo enfatiza isso no texto que lemos. Não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. E em contrapartida, a Bíblia conta a história de Saul, um rei que por diversas ocasiões deu ouvido à voz do povo, deu mais ouvidos à voz do povo do que à voz e às diretrizes de Deus. E isso fez que ele falhasse em seu reinado.
vindo a subsistir. Não viva pela opinião alheia, pois as pessoas não podem definir quem é você ou que vai viver, mas Deus sim. Entretanto, é necessário ouvir as pessoas certas, ter bons mentores, pessoas de fé maiores e mais ousadas do que a sua. Eu sempre busquei me cercar de pessoas assim, e isso me fez chegar até aqui. Olha aqui, na minha casa a gente tinha uma irmã que morava perto de casa, que ela era uma irmã de oração. E agora há pouco eu reencontrei essa irmã. E eu tava conversando sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. E aí ela falou assim: querida, viva do seu trabalho. Hoje dia do trabalhador, né? Foi bom lembrar disso. Eu fiz técnico de enfermagem e trabalhei. Por causa do problema de vista, eu fui fazer outra coisa. Fiz cabeleireiro, trabalhei. E aí minha vista piorou, eu tive que parar. Tudo que eu faço, tudo que eu fiz, eu usei. Você tem que usar o que você trabalha. Você tem que usar. Então, se você faz brigadeiro, você tem que vender brigadeiro. Se você é psicólogo, você tem que vender o serviço de psicólogo. Se você é cabeleireiro ou enfermeiro, você tem que viver do seu trabalho. E que você viva do seu trabalho. E que você acredite no seu trabalho. Seu trabalho não é mais do que obrigação. Uma vez eu escutei uma avó falando com o neto no meu consultório: você não faz nada, sua profissão é estudante, você tem que tirar nota 10. E eu assim olhando pra ela. É isso. Mas se eu amo o meu trabalho, se eu amo estudar, se eu aprendo a amar o aprendizado, eu aprendo que a maioria das famílias não são pessoas que estudam muitas vezes como uma função. Eu vou fazer essa pós para ganhar tanto no trabalho. Mas por que também não falar o que eu posso aprender aqui, que eu possa aplicar na minha vida e minha vida ser melhor além de? Não viva por opiniões alheias, pois as pessoas não devem definir quem você é, ou como vai viver. Deus sim, entretanto é necessário ouvir as pessoas certas, mentores, pessoas de fé, maiores, mais ousados que a sua. Eu sempre busquei, e por isso que eu cheguei até aqui, eu reli essa parte, tá? Pare de dar importância ao que a torcida está gritando, pois tudo que você quiser, pois tudo que Deus quiser fazer em sua vida ou através de você, Ele irá fazer, independente das críticas ou dos elogios. Há mais de 30 anos, falei para Deus: eis-me aqui. E de lá para cá, tenho obedecido às orientações dele. Mas assim, por diversas vezes recebi críticas que poderiam muito bem ter me levado a parar. Mas minha confiança em Deus foi mais forte e permaneci para colher os frutos de justamente ter nadado contra a maré. A partir de hoje, passe a ser conduzido pelo que Deus diz a seu respeito. Tome tanto as críticas quanto os elogios e entregue-os ao Pai, pois, ao guardarmos dessa forma o nosso coração, nessa fé permanece inabalável, nossa fé permanece inabalável e seguimos firmes, apesar das circunstâncias. Olha aqui, às vezes eu recebo críticas, às vezes eu recebo elogios, mas eu não sou nem a crítica e nem o elogio. Eu cometo erros. Eu não sou um erro. Eu cometo coisas boas. Eu tenho habilidades, talentos. Mas eu tenho que ter um cuidado, porque essa habilidade, talento pode virar uma vaidade. Pode virar um orgulho. Pode virar uma arrogância. E eu não quero ser orgulhosa, arrogante. Não quero. Então, eu que tenho que guardar a minha mente. Quando eu recebo a crítica, para eu não parar. E quando eu recebo o elogio, para não achar que tudo é meu. A Bíblia diz assim: o homem não pode receber coisa boa alguma se não for lhe dado do alto.
todos nós que temos habilidades, talentos, criatividade, que ajudam pessoas, que fazem a vida florescer, tem que lembrar que se recebemos coisa boa, veio do alto. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a guardar o nosso coração e a nossa mente. Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa mente. Tira de nós todo orgulho, toda vaidade, toda arrogância. Tira de nós também complexo de inferioridade, traumas, medo, rejeição. Ó Deus, em nome de Jesus, nos cura. E que nós possamos ser imagem e semelhança do Senhor em ação nessa terra. Que tudo que fizermos seja para a Tua glória e para o Teu louvor. E que em nome de Jesus, a nossa vida seja manifestação do Teu amor e da Tua glória. Fica conosco, Senhor. Nos abençoa nesta manhã. Faz-nos florescer, faz-nos prosperar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você não vive de elogio, tampouco viverá de crítica. Olha, eu tive um chefe que ele dizia assim, ele brincava e ele brigava, mas ele brigava igual a bicho, assim. Quando eu cheguei lá, eu estava tentando entender como é, então eu ficava olhando para ele, para entender se ele estava brincando, se ele estava brigando, o que que era. Porque para mim era confuso entender o que que ele estava fazendo. E aí eu ficava olhando e ele brincava e eu ficava olhando. Ele brigava e eu ficava olhando. Ele falava, essa menina tem cara de paisagem. Ele falava. Eu brinco e brigo, a cara dela é mesmo pra mim, porque eu ficava assim, é tão confuso pra mim que eu prefiro ficar só olhando mesmo. Se proteja. E não se envaideça pelos elogios. Muitas vezes, a mesma pessoa que nos elogia, se a gente contrariar ela um pouquinho, ela se torna o nosso maior crítico. Então, cuidado com o elogio. Cuidado. Hoje é 121 de 365 dias. Atos 5. Inabalável. Que você seja inabalável. Se você não vive de elogios, tampouco viverá de críticas. Não viva, porque senão você não vai fazer o que Deus falou pra você. Vai lá e faz. Mas parece loucura, vai lá e faz. Aí você faz, o resultado é incrível. Aí você fica assim. Obrigado, Deus. Pra você entender que Ele é o poder que opera em você. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o rosto dele. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.